Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 3 de dezembro, nós vamos meditar de 2 Coríntios, do capítulo 10 ao capítulo 13, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Paulo vai defender a sua autoridade apostólica. Em 1 Coríntios ele também fez isso, não é? E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha que ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso, devo tratar alguns, que nos julga como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque agora, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez conforme a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, o qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio da carta. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausente, tal seremos em atos quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que louvam a si mesmo, mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revela insensatez. E aí nós vamos ver a esfera da ação missionária de Paulo. Ele diz assim, nós, porém, não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera da ação que Deus nos demarcou. Aqui estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites, como se nada devêssemos chegar. Até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos fora da medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da vossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das nossas fronteiras, sem com isso nos glorificarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem em si mesmo se louva, mas sim quem louva ao Senhor. E aí, no capítulo 11, ele vai falar, dar continuidade a essa fala em relação à defesa da fé. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportando-vos, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura de um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devida a Cristo. Se na verdade vindo alguém que pregue Jesus,
que nós não temos pregado, ou se aceitaria um espírito diferente de não terdes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado, e este de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto do falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito a conhecer isto. Então, Paulo fala de pregar o autêntico evangelho e que se surgisse qualquer coisa diferente daquilo que estava sendo pregado, eles não deveriam dar ouvido, né? E aí ele vai falar sobre o desprendimento, do apóstolo, da pessoa do apóstolo. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente para que fosse vós exaltado, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo o salário para vos poder servir. Estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim. Por isso, não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? Porque não vos amo? Não, Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transformará em anjo de luz. Não é muito, pois, os seus próprios ministros se transformem em ministro de justiça, a fim deles será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me considera insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós insensato, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem vos exalte, quem vos esbofeteie o rosto? Ingloriar-me, o confesso como se foram fraco. Mas naquilo em que qualquer tem ousado, com insensatez afirmo, também eu o tenho. São hebreus? Também eu. São israelita? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoite, em medidas de perigo, de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Fui 3 vezes fustigado com vara e 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornada, muitas vezes, em perigo, em rios, em salteadores, em perigos de patrício, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar. Olha que Paulo está falando, né? Ele foi experimentado em dores. E aí ele fala, em trabalhos de fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, em frio, em nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com
todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que não me inflame. Se tenho que gloriar-me, gloriar-me-ei, que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade de Damasceno para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das mãos dele. Essa situação está relatada lá em Atos, capítulo 9, versículo 23. Então, Paulo fala aqui de todo o sofrimento que ele teve por amor ao evangelho e que nada dessas coisas desanimava ou tirava dele o gozo da salvação, né? E aí nós vamos ver que ele vai falar ainda sobre as visões e a revelação do Senhor, né? No capítulo 12, conheço, e ele fala, né? É interessante a forma que ele aborda isso. Ó, se é necessário que me glorie, ainda não que não me convém, passarei visões e revelação do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo das minhas fraquezas. Se eu vier a me gloriar, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstendo-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou em mim ouve, né? E aí ele vai falar de uma situação muito conhecida por todos, que é o espinho na carne, né? E aí ele fala isso com Deus, né? E por causa disso, 3 vezes pedia ao Senhor que o afastasse de mim, né? E aí, entretanto, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Então você vê toda essa sequência, Paulo falando das fraquezas dele, do que ele se gloriava, né? Da essência do evangelho. E aí aqui por fim, né? Ele revela uma fraqueza. Ele fala, né? De que o mensageiro de Satanás esbofeteava ele, né? E aí ele pede para que o Senhor o afastasse isso dele. E Deus fala: não é necessário. A minha graça te basta. Né? Então Paulo nos ensina muito com essa leitura, porque ele diz assim: pois quando sou fraco, então é o que sou forte, né? Então ele nos fala, né, que mesmo ele com a credencial de apóstolo, né, um homem tão cheio da presença, um homem tão culto, que recebeu revelações, né, como ele diz aqui no capítulo 12, ele tinha fraquezas. Mas as fraquezas dele não eram impedimento para ele prosseguir o propósito, não é? Porque, eu vou repetir para você o que ele diz no versículo 12. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos o nosso coração diante de Ti, a nossa vida, e queremos todos os dias saber que nessa terra estamos de passagem, somos pó, somos fracos, mas quando olhamos para o Senhor, somos fortalecidos na força do seu poder e conseguimos caminhar aqui nessa terra, certos de cumprirmos a carreira que a nós foi proposta. Colocamos diante de Ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.